Ela estava limpando o chão do saguão até que o CEO ouviu ela falando mandarim, espanhol e francês como uma nativa. O que aconteceu depois chocou toda a empresa. A maioria das pessoas nem notava a equipe de limpeza na Halberg International. Não por maldade, mas por hábito. Eles chegavam depois do expediente, empurrando carrinhos, trocando sacos de lixo, limpando mesas de reunião, misturando-se ao fundo como música de elevador. Era uma manhã de segunda-feira no centro de Fort Worth, Texas, e o saguão principal da empresa estava cheio de sapatos batendo no piso, pessoas digitando nos celulares, falando de prazos e segurando cafés, como se tivessem todas as respostas. Jonathan Kellerman, o CEO da empresa, estava no meio do caminho da garagem até o escritório executivo no 18º andar quando ouviu aquilo. Uma voz, mas não qualquer voz. Fluente, firme e passando por um idioma que ele não ouvia desde sua última visita ao escritório da empresa em Xangai. Mandarim. Ele parou na hora, não por ser mandarim, mas por causa de quem estava falando. Olhou em volta, pensando que talvez algum vendedor internacional tivesse chegado cedo, mas então viu ela. Uma mulher com uniforme bordô de zeladora, com tranças curtas presas para trás em um rabo de cavalo, parada perto do painel digital do saguão. Ela estava no meio de uma conversa com um homem mais velho, de jaqueta azul marinho e óculos grossos, que parecia confuso e aliviado ao mesmo tempo. Ela gesticulava com calma, a voz quente e firme, mostrando para ele onde ficava o elevador. Kellerman estreitou os olhos. Já tinha visto ela antes, passando pelos corredores, depois de reuniões tarde da noite. Sempre educada, sempre quieta, nunca fazia contato visual, a não ser que fosse chamada. Nem sabia o nome dela. Mas ali estava ela, traduzindo e explicando tudo com facilidade em um idioma que a maioria dos americanos nem conseguia pronunciar direito. Ele deu um passo devagar para a frente. Quando chegou mais perto, ela terminou a conversa e se virou para um entregador segurando uma prancheta. Está procurando a doca de carga. Fica atrás do prédio, perto do estacionamento norte, ela disse, mudando para o espanhol com a mesma facilidade. O entregador piscou. Sim, sim, obrigado. Então, como se fosse a coisa mais normal do mundo, ela virou para um fornecedor que estava ali perto, olhando um monte de caixas com etiquetas erradas. Está etiquetado errado. A sala de conferência B é do outro lado, ela disse em francês, apontando com um leve sorriso. A mandíbula de Kellerman travou um pouco, não de raiva, mas de outra coisa, algo apertado. Uma pontada de culpa. Ele trabalhava com logística internacional há mais de 20 anos, liderou expansões pelo mundo, contratou tradutores, criou programas de treinamento cultural. E ali, no próprio prédio, a pessoa mais talentosa em idiomas que ele tinha visto em meses estava limpando banheiros 2 andares abaixo. Ele deu mais um passo, mais curioso do que mandão. Com licença. Ela virou para ele surpresa, mas firme. Pois não, senhor. Ele deu um sorriso discreto. Aquilo era mandarim, certo? Sim, senhor. Você fala fluentemente? Simulation. E espanhol? Francês? Ela assentiu. Também português, alemão, árabe, italiano, suaile e leio latim, mas não costumo contar isso. Ele piscou. Você está me dizendo que fala 9 idiomas? Sim, senhor. Não tinha orgulho na voz dela, nem arrogância, só a verdade, reta como linha de nível. Ele ficou olhando para ela por um segundo, tentando aceitar que uma zeladora do prédio, uma mulher que passava noites esfregando o chão em silêncio, era uma ONU ambulante. Qual é o seu nome? Ele perguntou por fim. Denise Atwater. Senhorita Atwater, você tem uns minutos? A testa dela levantou um pouco. Agora? Simulation. Gostaria de conversar com você, no meu escritório. Ele percebeu o olhar de dúvida, não exatamente medo, mas aquele reflexo automático de quem está acostumado a ser ignorado ou subestimado. Ela assentiu devagar. Tudo bem. Ele apertou o botão do elevador, segurando a porta aberta enquanto ela entrava. Dentro do elevador, o silêncio tomou conta por um momento.
Trabalho aqui há 13 anos, ela disse de repente, enquanto subiam em direção ao andar executivo. Ele se virou para ela. Nunca pensei que seria convidada a subir. Ele deu um pequeno sorriso discreto. Você pode se surpreender com a rapidez que as coisas podem mudar, mas ele não fazia ideia do quanto tudo estava prestes a mudar, nem para ela, nem para ele. O elevador apitou. Denise saiu primeiro, seus sapatos silenciosos sobre o piso de madeira polida do corredor executivo. Cheirava a cítrico e couro, dinheiro se fosse para dar um cheiro a isso. A assistente de Kellerman olhou para cima, com os olhos arregalados ao ver Denise ao lado dele. Ele não explicou, só fez um sinal com a cabeça para ela deixá-los passar. Já dentro do escritório de vidro, ele apontou para a cadeira do outro lado da mesa. Por favor, sente-se. Ela sentou devagar, juntando as mãos no colo, os olhos se movendo devagar pelo ambiente. Ela não estava impressionada, só atenta. Um grande mapa-mundi pendurado atrás dele, cada país com alfinetes coloridos. Sobre a mesinha lateral, uma bandeja com xícaras de café, uma foto das duas filhas dele e um prêmio empoeirado de uma conferência em Bruxelas. Kellerman sentou de frente para ela, inclinando-se um pouco para a frente. Então, Denise, vou ser sincero, não esperava ter essa conversa hoje. Ela fez um leve aceno de cabeça, ainda sentada reta, o rosto sem expressão. Mas acabei de ouvir você falando 3 idiomas como quem acende luz, e preciso entender, como alguém como você veio parar aqui, limpando o chão? Por um segundo ela não respondeu. Seus olhos foram até a janela, depois voltaram para ele. Tem tempo para a verdade? Eu não teria perguntado se não tivesse. Ela suspirou. Tudo bem, então. Esfregou as palmas das mãos como se estivesse aquecendo as palavras. Nasci em Toledo, Ohio, filha única. Meu pai era encanador, minha mãe ajudante de enfermagem. Eles não tinham muito, mas trabalhavam duro. Falavam de educação como se fosse religião. Ganhei bolsa integral para Kent State. Fiz faculdade de linguística e estava no meio do mestrado quando minha mãe ficou doente. Ela fez uma pausa. Voltei para casa para cuidar dela. Depois meu pai teve um derrame e morreu 6 meses depois. Tudo desabou a partir dali. Ela inclinou a cabeça de leve como se estivesse rebobinando as lembranças antes de falar. Tive uma filha sem dinheiro, sem um parceiro que ficasse. Então trabalhei no que dava. Mercados, casa de repouso, bicos temporários. Um dia, um supervisor de limpeza daqui me ofereceu o turno da noite. Isso me permitia buscar minha filha na escola, pagar as contas. Foi assim que vim parar aqui. Kellerman a observava, sem piscar, só ouvindo. Mas e os idiomas? Eu nunca parei de estudar. Pegava livros emprestados, ouvia gravações, lia jornais em 5 línguas diferentes, só para não perder o ritmo. É o que eu faço. É a única coisa que me faz sentir que ainda importo. A voz dela não tremia, não era ensaiado nem bonito, era só verdadeiro. A maioria das pessoas nunca perguntou, ela acrescentou. Olhavam ao uniforme e tiravam conclusões. Essa última palavra ficou no ar. Conclusões. Kellerman se recostou na cadeira, o peso daquela história se ajeitando no peito dele como uma pedra. Ela limpou a garganta. Olha, senhor. Kellerman, não estou dizendo isso para deixar ninguém com pena. Não estou amarga. A vida aconteceu. Fiz o que precisava fazer. Ainda faço. Mas você perguntou, e essa é a resposta. Ele soltou o ar devagar. Denise Atwater era brilhante. Isso agora era óbvio. Mas ela não estava pedindo pena e nem ajuda. Ela estava contando a verdade. Limpa, clara e um pouco dolorosa. Você já pensou em fazer outra coisa? Ele perguntou. Ela deu um leve encolher de ombros. Às vezes, mas é difícil sonhar quando o aluguel está vencendo. O silêncio voltou, mas agora era outro tipo, mais denso, cheio de algo não dito, mais forte. Kellerman pegou o caderno, rabiscou algumas palavras. O que você está escrevendo? Ela perguntou a voz ainda calma, mas agora um pouco curiosa. Ele olhou para ela. Ideias.
Mas uma ideia em especial já estava tomando forma na cabeça dele, e não era pequena. A conversa ficou na cabeça dele o dia todo. Mesmo durante reuniões de orçamento e ligações com fornecedores, a mente de Jonathan Kellerman continuava voltando àquela manhã. A Denise Atwater, sua voz tranquila e o jeito calmo com que ela tinha listado 9 idiomas como se fosse nada. Aquela fluência não era por acaso. Levava anos de disciplina, curiosidade e paixão. Por volta das 15h45, ele saiu do andar executivo e desceu até o subsolo do prédio. Ele queria ver algo com os próprios olhos. Lá embaixo, o ar era mais quente, as paredes eram bege, marcadas por carrinhos e botas. Ele passou por equipes de manutenção, salas de descanso, pilhas de água mineral e, por fim, chegou ao depósito de limpeza. Viu Denise pela porta aberta, repondo panos numa prateleira de metal. "Posso te incomodar de novo?" ele perguntou, entrando devagar. Ela se virou, um pouco surpresa. "Você veio até aqui?" Ele sorriu. Não conseguia parar de pensar na nossa conversa. "Escuta, preciso de um favor." Ela limpou as mãos na camisa. "Que tipo de favor?" "Tem uma reunião lá em cima. Um grupo do escritório de São Paulo chegou mais cedo e nosso tradutor cancelou de última hora. Pode ajudar?" Ela hesitou só por um segundo. "Português?" "Posso sim." Minutos depois, estavam na sala de reuniões 4C. 4 executivos brasileiros estavam meio desconfortáveis, olhando o celular. Denise entrou em silêncio, fez um sinal de cabeça e começou a falar em português fluente e seguro. Kellerman observou a sala mudar de clima. Os ombros relaxaram, os olhares ficaram firmes. Ela não estava só traduzindo. Ela estava criando uma ponte, fazendo as pessoas se sentirem vistas. Quando um dos visitantes fez uma piada em português, Denise respondeu com outra piada que fez todos rirem. Kellerman não entendia nada, mas entendia a conexão. Depois de 20 minutos, a reunião terminou. Um dos executivos se virou para ele e disse em inglês: "Ela é melhor do que qualquer um que trabalhamos este ano. Onde você achou ela?" Kellerman olhou para Denise, que já estava empilhando copos vazios na bandeja. "Aqui mesmo," ele respondeu. "No corredor, ele foi atrás dela. Já fez tradução profissional antes?" Ela balançou a cabeça. "Só ajudei pessoas em hospitais, repartições públicas, essas coisas. Sem diploma? Nunca tive tempo para curso. Minha filha precisava mais de mim." Kellerman fez que sim com a cabeça. "E onde ela está agora?" "Tem 26 anos. Enfermeira em Tempe. Pagou a faculdade sozinha. Teimosa, igual a mãe." Eles sorriram, e por um instante, não parecia CEO e faxineira. Só 2 pessoas falando da vida. Voltaram para o subsolo, onde Denise bateu o ponto de novo. Ainda tinha 2 andares para limpar antes do fim do turno. Antes de ir embora, ela disse algo que ficou na cabeça dele. "Não fiz nada de especial hoje." Ele olhou para ela, levantando as sobrancelhas. "Não foi isso que eu vi." Ela deu um leve sorriso e saiu andando. Naquela noite, Kellerman ficou um bom tempo dentro do carro antes de ligar o motor e ir para casa. Pensou em tudo. A pressão para fazer a empresa crescer, as reuniões com investidores, as discussões sem fim sobre diversidade e talentos escondidos. Esse tempo todo, estavam procurando fora, contratando pelo mundo, caçando sangue novo. Mas às vezes, o ouro está no seu próprio quintal. E quando você percebe isso, a pergunta certa passa a ser: o que você vai fazer a respeito? Na manhã seguinte, o crachá de Denise apitou na hora errada. Ela tinha acabado de terminar de limpar o saguão leste quando seu supervisor, Ron, tocou seu ombro com um olhar que não era bravo, mas também não era normal. "Oi, Denise, o senhor Kellerman pediu para falar com você de novo." Ela piscou. "Fiz alguma coisa errada?" Ron balançou a cabeça. "Não disse, só pediu para eu te mandar lá para cima." Ela limpou as mãos numa toalha e seguiu o mesmo caminho do dia anterior. Só que dessa vez, parecia que o prédio todo a notava. As pessoas olhavam, alguns cochichavam.
Uma das recepcionistas até sorriu educadamente, como se soubesse de algo que Denise não sabia. Quando entrou na sala executiva, Kellerman estava perto da janela, tomando café preto e olhando para o horizonte. Entre, ele disse, sem se virar ainda. Ela ficou parada em silêncio na porta até que ele olhou para ela. Estive pensando, ele disse, colocando a caneca em um apoio, sobre talento, desperdício. Quantas pessoas nunca têm uma chance, não porque não são boas, mas porque ninguém olha duas vezes. Denise não disse nada. Ela não confiava em elogios fáceis. Já tinha visto muita gente falar bonito e fazer pouco. Quero criar um cargo novo, ele continuou, um que não existia antes, algo que essa empresa precisa muito, mesmo que a gente não soubesse disso. Agora ela franziu a testa. Pra quê? Ligação cultural para assuntos internacionais. Alguém que fale os idiomas, entenda o que não é dito, cuide dos visitantes, fornecedores, documentos, todos os pontos globais que a gente vive tropeçando. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Você está qualificada, provavelmente mais do que muita gente na liderança aqui, para ser sincero, e você já provou que consegue. Com calma, paciência e inteligência. Ela olhou direto para ele, os olhos se apertando um pouco. Isso é sério? Mais sério impossível. Não tenho diploma, você tem algo melhor. Experiência de vida, compromisso e fluência em 9 idiomas. Você acha que me importo com um pedaço de papel? Ela mudou o peso do corpo de uma perna para outra, ainda sem certeza. Por que eu? Ele olhou direto para ela. Porque eu vi você resolver 3 problemas em 3 idiomas antes das 9 da manhã ontem, e porque estou cansado de passar por gente como você, fazendo o dobro por metade do reconhecimento. Denise cruzou os braços. Você sabe o que as pessoas vão dizer, não me importo. Ela ficou olhando para ele por um bom tempo, depois soltou o ar devagar. Nunca tive emprego de escritório, disse. Nunca tive cargo nenhum. Você aprende rápido. Não tenho roupa para esse tipo de coisa. Vou pedir pro RH mandar um vale-roupa. Ela deu uma risada curta. Pensou em tudo, né? Tô tentando. O silêncio ficou entre eles por um tempo, até que Denise perguntou baixinho. E o meu turno lá embaixo? Quem me substitui? Kellerman sorriu. A gente acha alguém, mas ninguém substitui você. Por um bom tempo, nenhum dos dois falou. Ela olhou para as próprias mãos, depois olhou para ele de novo. Tem certeza que isso não é algum tipo de favor? Ele balançou a cabeça. Isso é reconhecimento atrasado. Ela mordeu o lábio, os olhos brilhando, mas piscou rápido para segurar as lágrimas. Então tá, disse ela com a voz firme. Vamos ver o que eu consigo fazer. Ele estendeu a mão. Ela apertou. Não era só um aperto de mão. Era a história sendo reescrita. Mas o que nenhum dos dois esperava era a reação das outras pessoas do prédio. Na quarta-feira, a notícia já tinha corrido mais rápido que os elevadores. Denise Atwater, a faxineira do turno da noite, tinha sido promovida para um cargo executivo. Ninguém sabia a história completa, só boatos. Que ela falava um monte de idiomas. Que o próprio CEO tinha escolhido ela. Que talvez tivesse algum passado secreto, talvez trabalho para o governo, talvez até infiltrada. As fofocas iam de mesa em mesa, de sala em sala. Alguns ficaram curiosos, alguns sorriram e disseram, que bom para ela, mas nem todo mundo estava batendo palma. Na sala de descanso, 2 assistentes de marketing cochichavam sobre as saladas. Tô dizendo, uma sussurrou, eu tenho mestrado em negócios internacionais e tô esperando promoção faz 2 anos. Essa mulher tava limpando o banheiro semana passada. A amiga deu de ombros, vai ver, ela sabe de algo que a gente não sabe. Ah, por favor, isso é o Kellerman querendo pagar de moderno, só para fazer bonito. Essa mesma energia foi escorrendo para as salas de reunião e para os chats da empresa. Um ressentimento silencioso misturado com confusão. As pessoas não estavam acostumadas a ver promoções fora do caminho comum. Denise sentiu isso assim que entrou no novo escritório no 12º andar.
Era simples. Só uma mesa, uma planta e um computador que ela nem tinha ligado ainda. Mas para ela, parecia outro mundo. Quando o pessoal do RH terminou a papelada dela, Denise perguntou se podia ficar com o uniforme do turno da noite. Não para usar, só para lembrar de onde veio. Naquela tarde, ela conheceu o Victor, chefe de operações internacionais. Ele entrou com uma prancheta e olhar duro. Não apertou a mão dela, não sentou. Então você é a nova ligação internacional, ele disse, como se fosse uma piada disfarçada de educação. Denise olhou para ele. Foi o que me disseram. Você tem experiência no mundo corporativo? Ela sorriu, só olhando de fora. Ele não achou graça. Tenho relatórios da Itália, contratos com nossos parceiros de Dubai e um problema inteiro com fornecedor em São Paulo. Acha que consegue lidar com isso? Ela se levantou. Vou precisar de algumas horas para revisar, mas sim. Victor largou a pasta na mesa dela e saiu andando. Mais tarde naquela noite, Kellerman passou no escritório dela. Como foi o primeiro dia? Ela soltou o ar e encostou na cadeira. Já passei por piores. Ele sorriu. Victor foi grosso com você? Ele não me assusta. Imaginei. Ela fez uma pausa, depois falou. Mas posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Por que agora? Por que eu? Você podia só ter me dado um bônus e seguido sua vida. Ele se encostou no batente da porta. Porque me vi em você. Ela ergueu a sobrancelha. Você era faxineiro? Não, mas fui ignorado. Muitas vezes eu vim do nada. Meu pai consertava carros numa cidade que ninguém visita. Trabalhei em 3 empregos para pagar a faculdade. As pessoas achavam que eu não pertencia a salas como essa. Denise balançou a cabeça devagar. Agora você é quem decide quem entra. Ele fez que sim. Exato. O silêncio ficou entre eles antes de Denise olhar para a pasta em cima da mesa. Vou ser sincera. Tô nervosa. Ótimo. Significa que você se importa. Ela olhou para ele de novo. Vai ter gente que vai odiar isso. Eles superam. Ou não. De qualquer jeito, a gente vai seguir em frente. Kellerman ficou ereto. Você tem uma história, Denise. Uma de verdade. E agora você tem um espaço para contar. Então ele se virou para sair. Quando a porta se fechou atrás dele, Denise olhou em volta do escritório. Ela lembrou dos anos que chorou escondida nos banheiros durante os intervalos. Das noites que chegou em casa com os pés doendo e mal força para esquentar uma sopa. 2 aniversários que perdeu. Das promoções que viu irem para quem nunca nem disse bom dia. Ela abriu a gaveta da mesa e colocou o velho crachá de faxineira ali dentro. Não para esquecer, mas para lembrar exatamente o que custou chegar ali. Só que essa história agora não era mais só dela, e a luz em cima dela ia ficar muito mais forte. No fim da semana, a plaquinha com o nome dela estava fixada na porta do escritório, letras pretas em aço escovado. Denise Atwater, ligação cultural, assuntos internacionais. Parecia oficial, limpo, permanente. Agora era público, de verdade dessa vez. O e-mail para toda a empresa chegou na manhã de sexta, assinado pelo próprio Kellerman. Era curto, direto e tinha peso. Ele explicou o cargo dela, sua trajetória e, o mais importante, o valor dela. Não escreveu como caridade nem como história bonita para impressionar. Foi claro. Ela era a melhor pessoa para o trabalho. Ponto. Mas isso não calou as conversas. Alguns gerentes resmungaram baixo, outros mudaram quando viram ela trabalhando. Ela conduzia conversas com clientes estrangeiros melhor do que os softwares, corrigiu erros antigos em contratos que custaram dinheiro para a empresa por anos. E nunca se exibiu, só fazia o trabalho. Em silêncio, com calma. Melhor do que qualquer um esperava. Na segunda, Denise foi chamada para uma reunião com uma delegação do Marrocos. A expansão da empresa no norte da África estava travada há meses por erros e desconfiança. Ela entrou na sala com um blazer bege claro, sentou à mesa e se apresentou em árabe marroquino fluente. O clima mudou. Dava para sentir.
A virada. As pessoas se inclinaram para frente. Eles ouviram. Porque quando alguém fala sua língua, você não ouve só palavras, você ouve respeito. Depois da reunião, um dos parceiros marroquinos se aproximou dela em particular. Ele tocou o peito devagar, um sinal tradicional de gratidão. Ninguém nunca fez isso por nós, ele disse. Não na nossa língua, não desse jeito. Denise assentiu. Vocês importam, só isso. No meio da semana, Kellerman fez outra mudança. Ele renomeou a sala principal de treinamentos da empresa, onde todos os novos contratados iam para a integração e onde os líderes faziam reuniões. A placa na porta foi retirada. No lugar, Sala Atwater. Sem anúncio grande, sem festa. Só uma placa discreta. E uma mudança que significava mais do que flores ou bolo poderiam significar. Mais tarde, Kellerman ficou parado do lado de fora da sala, vendo um grupo novo de estagiários entrando. Ele ouviu um deles sussurrar: "Quem é Atwater?" Um funcionário respondeu: "Ela é alguém que lembrou esse lugar que grandeza não vem só de terno." No mesmo dia, Denise encontrou um envelope fechado em sua mesa. Sem remetente, só seu nome escrito à mão em letras grandes. Dentro havia um bilhete. Dizia: "Eu achava que seria invisível para sempre, mas hoje fiquei um pouco mais alto por sua causa. Obrigado." Sem assinatura, só a prova de que as pessoas estavam prestando atenção. Pessoas que precisavam ver o que era possível. Denise ficou ali, olhando as palavras, a garganta apertando. Ela não chorou. Não precisava, porque naquele momento ela entendeu. Isso não era só um emprego. Era uma porta, mas nem toda porta fica aberta sem luta e alguém já estava planejando fechar. A reação contrária não demorou a aparecer. Tarde da quinta-feira, Denise foi chamada para uma reunião, não por Kellerman, mas por alguém ainda mais acima. Eleanor Craig, uma das diretoras do conselho, tinha vindo de Dallas. Ela estava na empresa desde os anos 90. Roupas caras, língua mais afiada ainda. Denise entrou na sala pequena no 17º andar, onde Eleanor esperava com uma pilha de papéis e um olhar frio. "Sente-se", ela disse sem levantar os olhos. Denise sentou. Eleanor bateu a caneta 2 vezes. "Então, senhorita Atwater, eu revisei seu arquivo. Você não tem diploma, nem treinamento corporativo, nem certificados de gestão." Denise não se mexeu. "Isso mesmo." Eleanor cruzou as mãos. "Você era faxineira aqui 3 semanas atrás." "Eu era." Ela se recostou na cadeira. "Me explica como alguém com seu histórico agora cuida de assuntos internacionais." Denise olhou firme. "Porque eu falo os idiomas. Eu entendo as culturas. Já consertei 2 contratos e destravei um atraso de 3 meses no acordo com o Marrocos. Também ajudei a garantir um acerto verbal com os parceiros do Brasil que o setor jurídico finaliza semana que vem." Eleanor apertou os lábios. "Você acha que essa empresa deve ser guiada por instinto e simpatia?" Denise sorriu de leve. "Não, senhora. Acho que deve ser guiada por resultados." Eleanor piscou. Foi a primeira vez que Denise viu ela hesitar. "Não preciso ser popular", Denise completou, "mas preciso ser útil. E eu sou." Eleanor fechou devagar a pasta. "Você é uma aposta." "Estou acostumada com isso", Denise disse baixinho. "Minha vida inteira foi uma aposta." Quando a reunião acabou, Denise não voltou para o escritório logo. Ela saiu do prédio e se sentou num banco do outro lado da rua, olhando o prédio de vidro onde agora trabalhava. Por tantos anos, ela passou ali na frente, usando o mesmo uniforme, carregando baldes, imaginando se alguém via ela. Agora todos viam, e alguns não gostavam. Ela pegou o celular e ligou para a filha. "Oi, mãe." A filha atendeu. "Tudo bem?" Denise hesitou e assentiu para si mesma. "Tô, só queria ouvir sua voz. Tem certeza?" "Tenho." Elas conversaram por alguns minutos quase sem assunto. Mercado, o cachorro da filha, um filme novo que queria assistir. Mas só de ouvir a risada dela, Denise se sentiu mais firme. Depois que desligaram, ela ficou em silêncio. Depois levantou, atravessou a rua e voltou para o prédio, subindo até seu andar.
Na manhã seguinte, a história da reunião com Eleanor Craig já tinha corrido pelos corredores e, para surpresa de muitos, Denise não recuou. Chegou cedo, falou na reunião da equipe, atendeu uma ligação com o escritório da Alemanha sem precisar de tradutor, calma, firme, tranquila. No mesmo dia, um bilhete apareceu escrito à mão no quadro branco fora da sala dela. A gente te vê. Sem nome, só 3 palavras que significaram tudo. Nas semanas seguintes, algo estranho começou a acontecer. As pessoas começaram a procurá-la, não só para tradução, mas para conselhos, ajuda, confiança. Ela virou a pessoa que todo mundo procurava antes de apresentar uma ideia. Ela sentava com estagiários e dava dicas antes de reuniões importantes. E nunca falava de cima para baixo com ninguém. Um dos estagiários, um garoto vietnamita tímido chamado Bao, perguntou para ela: "Como você aprendeu todos esses idiomas?" Ela sorriu. "Uma palavra de cada vez, do mesmo jeito que você vai aprender." Denise não estava só fazendo seu trabalho, ela estava mudando a cultura. Numa tarde, Kellerman se juntou a ela para um café na sala de descanso. "Tenho ouvido coisas boas", ele disse. Ela tomou um gole da xícara. "Tenho tentado ignorar as ruins." "Você tá causando impacto?" Ela olhou para ele. "Isso é bom?" Ele sorriu. "Aqui dentro? Significa que você tá fazendo certo?" Eles ficaram em silêncio por um instante. "Sabe?" Ele disse, "tô pensando em criar um programa de treinamento para talentos internos, principalmente para quem trabalha fora dos escritórios. Provavelmente tem mais Denises nesse prédio." Ela assentiu. "Tem sim, só não foram vistos ainda." Ele olhou para ela. "Quer me ajudar a criar?" Ela sorriu. "Já comecei na minha cabeça." No fim do mês, o projeto piloto começou. Uma nova iniciativa chamada Voz Interna, criada para dar aos funcionários de todos os setores acesso a cursos de idiomas, mentorias de liderança e mais visibilidade dentro da empresa. Foi ideia da Denise e pegou fogo. Logo depois, ela foi convidada para falar num evento de líderes de logística em Cincinnati, onde contou sua história, não como uma palestra motivacional, mas como um choque de realidade. "Eu nunca fui só uma faxineira", ela disse para a plateia. "Eu era fluente, eu era capaz, eu estava pronta, mas ninguém nunca olhou o tempo suficiente para perceber isso. Então, da próxima vez que você passar por alguém sem cargo importante, se pergunte: o que será que você está deixando de ver?" A sala ficou em silêncio e depois se levantou, aplaudindo de pé. Na saída, um rapaz jovem se aproximou dela com os olhos cheios de lágrimas. "Minha mãe é faxineira", ele disse, "e fala 5 línguas. Eu tinha vergonha de contar isso." Denise tocou no braço dele. "Nunca tenha vergonha de onde você veio. A única coisa que dá vergonha é continuar cego para quem é brilhante." Ela saiu daquele prédio mais erguida do que nunca na vida, não por causa dos aplausos nem pela promoção, mas porque não precisou mudar quem ela era para caber naquele espaço. Ela levou consigo cada pedaço da própria história, e isso fez toda a diferença. Nunca ache que sabe o valor de alguém só pelo que ela veste, pelo lugar onde trabalha ou pelo currículo que carrega. Talento não tem uniforme. Inteligência não pede permissão, e genialidade pode passar por você usando crachá e carregando um balde. Se você já foi ignorado, subestimado ou deixado de lado, continue. A pessoa certa vai enxergar você e, quando enxergar, não tenha medo de sentar naquela mesa. Melhor ainda, traga umas cadeiras a mais com você.